A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Primeiro vamos começar com oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor a tua bênção, que os propósitos do Senhor se cumpram, Pai amado. Em nome de Jesus, prepara os nossos corações, o coração da tua igreja, Senhor, e o coração daqueles que vão aceitar o Senhor como único Deus, Senhor e Salvador de suas vidas, ó Pai, para receberem a tua palavra, Senhor Deus, e guardá-la, Senhor Deus, em seus corações, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou falar sobre a fé sem obras é morta. É aquela parte de Tiago, Tiago capítulo 2, a partir do verso 14, que fala a respeito disso. Então, eu vou fazer a leitura que eu sou melhor escrevendo do que falando, improvisando, sabe? Então eu vou fazer a leitura daquilo que eu já escrevi. Então vamos lá. Tiago 2, 14 e 18 diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Eu tenho uma família lá na cidade onde eu nasci, é uma família que eu amo demais da conta, pessoal muito bom, e eles são espíritas, ou pelo menos eram espíritas, tem muito tempo que eu não tenho contato com eles. E eu participei muito dos cultos de kardecista na casa deles, né? Então, tinha algumas vezes que eles recitavam esses versos da Bíblia, né? Você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. O que eles queriam dizer é que as obras deles, que os espíritas fazem, e é notório, né, acolhimento de órfãos, de idosos, muita ajuda aos necessitados, a obra deles de acolhimento de necessitado é muito grande. E eles citavam esse versículo como obra da fé, né? Quando eu converti, aliás, antes de eu converter, eu conheci um versículo que está em Efésios 2, verso 8 a 9, que diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então aí Paulo fala uma coisa e Tiago parece que fala outra. Parece que as duas coisas são antagônicas, né? São contrárias. E durante muito tempo eu fiquei assim, falei, meu Deus, a tua palavra, não pode haver contradição. Então, Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me mostre isso. Eu tive sempre uma grande dificuldade de buscar orientações de outras pessoas, porque para mim todo mundo puxava a sardinha para a sua lata, né? Então eu tinha uma dificuldade com isso. Então eu procurava, através da oração, da meditação na palavra de Deus, buscar em Deus a solução dos meus problemas, as coisas que eu não entendia. Então eu fiz isso nessa questão, né? E de imediato não tive resposta nenhuma, não. Mas com o tempo eu fui orando, e eu fui lendo a Bíblia, sempre li a Bíblia todos os dias, né? E um dia eu estava lendo a Bíblia nesse texto de Tiago, quando eu chego no verso 20, Tiago 2:20, Tiago diz assim, insensato. Eu falei, opa, é comigo mesmo. Ele está falando é comigo. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Eu falei, quero.
Aí ele diz assim, no verso 21, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Então ele está dizendo que a obra que justificou a que Abraão cria em Deus foi ele ter oferecido Isaque em sacrifício de holocausto, né? Ele saiu com esse propósito. Aí eu peguei e falei, vou ver a história toda de Abraão, vou lá desde o princípio para poder saber o que é isso. Então peguei, e eu já peguei a primeira promessa de Deus, primeira vez que Deus fala com Abraão, está em Gênesis, no capítulo 12, verso 1 a 3. Então diz assim, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. Primeira promessa, farei de você um grande povo. Para ele ser um grande povo, ele tinha que começar pelo menos com um filho. É igual a gente fazer uma grande caminhada, começa com um passo. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Segunda promessa, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Primeiro, uma bênção específica para ele. Dele seria gerada uma grande nação. E segundo, uma bênção para toda a terra. Né? Por meio dele, todos os povos da terra seriam abençoados. Abraão tinha 75 anos quando Deus falou com ele, né? Ele já tinha ciência da impossibilidade dele e Sara ter filhos, já eram para ter muitos filhos nessa época. E aí passou mais um tempo. No capítulo 13, no verso 14 e 17, Deus novamente fala com Abraão. Disse assim o Senhor a Abraão. Isso ele fala depois quando Ló era um sobrinho de Abraão, e quando Abraão saiu do meio da sua parentela, ele levou esse sobrinho. E os dois, tanto Abraão como Ló, o gado dele cresceu e eles enriqueceram muito. Então o campo para que os gados deles pudessem pastar ficou muito reduzido para aquela grande quantidade de animais. Então Ló fez a proposta para Abraão deles sair, deles separarem, e Ló foi para as campinas de Sodoma, né? E Abraão foi para o outro lado. Então, quando Ló separou de Abraão, Deus falou com Abraão, de onde você está, olhe para o norte. Abraão estava num lugar alto, e Deus falou, olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda essa terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Então Deus falou mais uma vez, confirmou que ele ia ter um filho, no mínimo um, né? Que seria dado toda aquela terra onde os olhos dele alcançassem, seria dado para ele. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Então, Deus confirmou a promessa. Os anos passaram. Passou mais algum tempo, não sei quanto tempo a Bíblia não registra. 4 reis daquela região foram guerrear com 5 reis. Dentre os 5 reis, era o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, aonde Ló estava morando. Aqueles 4 reis venceram aqueles 5 reis e levaram todo o povo daquela região como escravo, inclusive Ló e a sua família. Então, quando Abraão soube disso, Abraão lutou contra aqueles 4 reis, venceu aqueles 4 reis, porque a mão do Senhor era com ele, e libertou aqueles 5 reis que estavam cativos, inclusive Ló. E quando ele libertou, os reis lá propuseram para Abraão dar a ele riquezas, pagar pelo que ele fez,
por ele ter libertado o povo dele da escravidão com aqueles 4 reis. E Abraão rejeitou, falou, não, um dia depois vocês vão me falar que foi vocês que me enriqueceram, eu não quero isso não. E aí deixou. Nisso apareceu um sacerdote da ordem de Melquisedeque e Abraão entregou a ele os dízimos de tudo que ele tinha, entregou a ele os dízimos. E aí depois que isso aconteceu, Deus apareceu para Abraão, porque Deus gostou da atitude de Abraão, de Abraão não querer pagamento pelo que ele fez e dele ter entregado o dízimo àquele sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Deus foi e falou com ele assim, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Eu vou te recompensar, Abraão. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, quem me dará se continuo sem filho? E o herdeiro do que possuo é Eliezer, o Damasceno. Falou, Senhor, vai me dar mais riqueza? Eu não tenho para quem deixar isso, eu não tenho filho. Quem vai herdar vai ser Eliezer, o Damasceno, que era um servo dele. E ele ainda fala assim, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Então, novamente, pela 3ª vez, Deus fala que vai dar a ele um filho. E esse filho vai nascer dele, vai ser gerado através dele, não é um filho adotado. Né? Não era um servo dele que ia receber essa graça de ser um herdeiro dele, mas um filho gerado dele. Aí depois disso nós vimos que quando Abraão estava com 86 anos, que Sara, por não gerar filho, oferece Agar a Abraão para que ele gerasse um filho para Sara, né, para ela, através do ventre de Agar, né? Então era um ventre tipo alugado, né? Então foi isso, aí nasceu Ismael, né? E Ismael já estava um rapazinho. Isso, Abraão, quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Quando Abraão chegou aos 99 anos, o Senhor apareceu para Abraão e disse para ele outra vez a respeito da promessa. Disse assim, disse também Deus a Abraão, de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Então, Deus falou, o filho que vai ser seu herdeiro vai vir através de Sara, por meio dela. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostou-se o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja meu herdeiro. Abraão achou que era difícil para Deus fazer Sara gerar um filho. Falou, pode ser, Ismael já está aí, prontinho, já é um rapazão, tem 13, 14 anos de idade, pode ser ele. Aí Deus diz assim, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E Deus falou, olha, é Isaque. É de Isaque que eu farei a sua descendência tão grande como as estrelas do céu, como a poeira do mar. Vai ser através de Isaque. Aí estava a promessa de Deus. Passou alguns anos, o Isaque já era um rapazão, pelo menos bem forte ele era, né? Não sei quantos anos ele tinha, a Bíblia não dá para a gente perceber nada quantos anos ele tinha, mas era um cara forte, talvez uns 18 anos, porque ele carregou um molho de lenha nas costas e subiu o Monte Moriá com um molho de lenha na costa. Não era um menino, embora a Bíblia fala menino,
porque naquele tempo não existia muito as palavras como tio, pai, então tio, primo, sobrinho, menino, rapaz, adolescente, não existia essas palavras. Pai, sim. Pai, filho, sim. E filho normalmente era chamado como menino, mas ele já era um rapazão. Então, quando chegou um tempo que Deus foi e falou a Abraão: Abraão, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali em holocausto num dos montes que lhe indicarei. Holocausto é oferta queimada. Abraão tinha que matar o rapaz, tinha que pôr fogo dele. E isso era oferta queimada. Abraão, sem pestanejar, na manhã seguinte, ele toma o filho dele, o menino, né, o rapaz, pega um cutelo, lenha, pega fogo, chama 2 servos, põe no lombo de um burro as coisas, andam 3 dias, chega ao pé do Monte Moriá. Quando ele chega ao pé do Monte Moriá, ele diz para os seus servos: ficai aqui, eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Essa é a palavra de fé. Ele sabia que Deus ia ressuscitar Isaque, mesmo que ele fosse só cinzas. Ele sabia que Deus era poderoso para isso, ele não tinha mais dúvida. Você viu como que Deus foi preparando ele, a fé dele, para poder chegar nesse dia? Porque Deus tinha um propósito. Nós não vamos falar sobre isso agora, não, senão a gente sai do que a gente está querendo nesse momento. Mas no final eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então, é assim que Deus faz também com a gente. Deus vai deixando a gente ter dificuldade e vai dando a solução, quando não existe mais solução nenhuma e que o Senhor fala: agora é Deus, só Deus pode fazer. Aí ele vem e faz. Aí a gente tem certeza absoluta que foi ele que fez. Deus faz assim, para ir nos alicerçando a nossa fé. Deus fez isso comigo várias vezes. Eu converti em 1983, já tenho uma boa caminhada com o Senhor, e passei por muitas dificuldades que só Deus para livrar, e Ele livrou. É bom demais. Mas quando a gente está na luta, a gente acha horrível. Mas depois é tão bom, porque traz paz para a gente no futuro. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, Abraão falou com o menino. Isso está registrado no livro de Hebreus. O escritor da carta aos Hebreus, ele diz isso. Olha o que ele diz lá. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto de sacrificar o seu único filho. Ele recebeu a promessa que ia ser do seu filho ter um grande povo. Mas Deus pediu o filho para ele. Ele prontificou a oferecer o filho. Né? Aí ele diz assim: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Sabe, irmãos, o que a gente propõe no coração fazer, o que a gente maquina em fazer, mesmo que a gente não tenha oportunidade de fazer, para Deus foi feito. Por isso é um risco muito grande. Por isso que Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher com a intenção de cobiçá-la, cometeu adultério com ela. Mesmo que ele não tenha oportunidade de fazer, ele cometeu. E foi isso que aconteceu com Abraão. Quando ele ia sacrificar o filho dele, o Senhor apareceu para ele e falou: não faças tal, Abraão. Porque Deus viu que no coração dele ele já tinha feito. Então, Tiago ele diz assim no verso 22 e 23, você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. No caso de Abraão, a fé e as obras. Ele creu em Deus e ele praticou. Ele creu e praticou. Ele creu, fé, praticar obras. A fé foi aperfeiçoada pelas obras.
Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Um outro exemplo que Tiago dá aí também, de obra de fé, é Raabe, né? No verso 25 do capítulo 2 de Tiago, Tiago diz assim: caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Então vou contar para vocês a história dessa Raabe. Ela era uma prostituta, morava em Jericó. A casa dela era em cima do muro da cidade. E você vê que esse muro era muito largo, muito largo. O muro de Jerusalém, a Bíblia diz que quando foi reinaugurado o muro de Jerusalém, 2 corais andaram sobre o muro louvando e adorando a Deus. 2 corais sobre o muro. Então não é esses murinhos que nós temos, não. Os muros são muro mesmo, 2 metros de largura ou mais, sei lá. A casa de Raabe estava em cima desse muro. Então chegou a notícia para o povo de Jericó que o Deus de Israel tinha dado aquela terra para o povo de Israel. E eles iam chegar lá e ia derrotar eles. E ia derrotar eles e ia tomar a terra, porque Deus tinha entregado a terra para eles. Todos eles tremem. Eu vou ler aqui porque fica melhor, né? O que Raabe diz. Então, antes dos espiões deitarem, Raabe, quando os espiões chegaram lá, os espiões de Israel chegaram na cidade, ela acolheu eles, levou para a casa deles. Era uma prostituta, normalmente as pessoas viam os homens entrarem lá. Só que ela não foi para isso que ela acolheu eles. Ela creu que Deus ia destruir a cidade, então ela acolhe ele. Ela protege ele porque ela quer receber a bênção do Deus de Israel. Então ela esconde. Então depois ela fala, quando ela acolhe os espias, ela fala assim para eles: antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causam um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amoreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Todo mundo recebeu a mesma notícia. Mas o povo ainda creu que as muralhas iriam proteger eles, que o Deus de Israel não era poderoso para destruir aquelas muralhas. Creram ainda na sua capacidade bélica. Creram ainda nos seus deuses. Mas Raabe não. Raabe arrisca a sua vida. Ela protege os espias e depois os manda embora protegidos, porque ela sabia que nada que eles fizessem era poderoso para poder vencer o Deus de Israel. Né? Então ela não tem nem coragem de falar, oh meu Deus. Ela, a princípio, ela diz, né? O Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Louvado seja Deus. Então depois o Deus de Abraão passou a ser o Deus dela. E ela casou com um homem muito famoso e ela está na ascendência da genealogia de Jesus. Sabe? Então foi isso aí. Então qual que é a diferença entre obra de caridade e obra da fé? O que nos confunde quando nós lemos esse texto aqui é aquele versículo que nós vemos primeiro, lá em cima, quando Tiago ele diz assim: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Então, quando Tiago fala isso, você fala com a pessoa, alimenta, e não dá comida para ela, aqueça-te e não dá a ela uma roupa,
É a mesma coisa de você falar, eu tenho fé, mas não existe evidência na sua vida dessa fé. Essa fé não é expressa em atitude. Então, ele está fazendo uma comparação. Então, alimentar o necessitado, cobrir o que está com frio, não é um exemplo de obra de fé, não. Ele está fazendo uma comparação. Você dizer para uma pessoa, aquece-te, mas não dá ela o cobertor, não adianta nada. É a mesma coisa você dizer, eu tenho fé em Deus, mas a sua vida não mostra essa fé. Essa fé não é reproduzida pelas suas atitudes. É isso que ele está dizendo. Então, por isso que as pessoas, quando lêem isso, eles confundem a obra de caridade. Porque você ajudar o órfão, ajudar a viúva, acolher o necessitado, essa é obra do coração. Você não precisa ter fé para fazer isso. Você precisa ter amor. Você precisa compadecer. Diz que você precisa, não de fé. Sabe? Agora, isso é bom. Paulo lá mesmo, quando ele fala naqueles versículos, nós citamos o 8 e 9, quando ele cita o versículo 10, ele fala a respeito dessas obras. E ele diz que essas obras nós devemos fazer. Olha o que Efésios 2, 10 diz. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então Deus espera que nós façamos isso. Deus espera que nós acolhemos o necessitado, que nós socorramos as viúvas. Sabe? Deus espera que nós façamos isso. Foi para fazermos essas obras que Deus também nos salvou, mas nós somos salvos para fazer, nós não fazemos para ser salvo. É diferente. Então, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então Deus espera que a gente pratique isso, a obra de caridade, a obra de amor, mas ela não é obra de fé, não é. Então, Jesus disse assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar a nós mesmos, negar os nossos direitos, é uma obra de fé. Sabe? É obra de fé. Quando a gente nega um direito nosso. É isso que Jesus está dizendo. Quem não tem fé em Deus, quem não sabe que a morada dele é no céu, quem não sabe que as coisas espirituais são maiores do que as materiais, não nega a si mesmo. Ele luta, ele briga, ele faz tudo para que o seu direito seja feito aqui na terra. Mas quem tem a consciência de que existe um céu, que Jesus foi preparar morada, como ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu irei, prepararei lugar e voltarei e os levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Se você crê nisso, se você tem fé em Jesus, que Jesus fez isso, você não vai ficar pegado às coisas desse mundo, não. Você vai fazer como Jesus disse, vai negar a si mesmo, negar os seus direitos. Negar os direitos, ele diz aqui assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tomar diariamente a cruz é fazer a nossa obrigação. Nós temos deveres. O marido, quando casa, é até que a morte o separe. Ele tem a obrigação de lutar pela esposa. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Ele deu a vida, ele morreu por ela. E dar a vida é mais do que morrer, é deixar de viver. Então, um cristão que ama a Deus, mesmo que ele seja mal casado, ele vai continuar firme no seu casamento, lutando pela sua esposa, para que ela venha a reconhecer a Jesus Cristo, ser salva e tornar uma boa esposa. Ele não vai desistir dela nunca, porque o casamento é até que a morte o separe. Tem versículo, mas não é hora da gente falar sobre isso, vamos continuar. Também a esposa, a Bíblia diz o seguinte,
que a mulher sábia, ela faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Todos. Ela faz bem e não mal. Ela nunca faz mal. Uma mulher cristã, que ama a Deus, que tem fé em Deus, que sabe que vai para o céu, que está de passagem nesse mundo, ela sabe que ele tem um compromisso aqui na terra com seu esposo, até que a morte o separe. E ela vai lutar por ele, né? Tem alguns outros detalhes, mas não dá para a gente entrar em detalhe agora, porque não é esse o assunto. Então vamos continuar. Depois ele diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Aquela pessoa que quer salvar essa vida, que ele luta, faz tudo por essa vida, o ensejo dele, toda essa vida, perdeu. Perdeu. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Mas quando você abre mão dessa vida, por causa de Deus, mão dos seus direitos, mãos até de alguns prazeres que são lícitos, mas que por alguma necessidade você abrir mão deles, esse ganhará. Então quem ganha a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perde a sua vida por amor a Deus, ganhá-la-á. Isso é obra de fé. Vamos ver outra coisa? Em João, isso que eu li para vocês está em Lucas 9, 23 a 26. Em João capítulo 14, 20 a 21, diz assim: naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então você quer saber se você ama a Deus? Você guarda os mandamentos de Deus, mesmo que isso seja um sacrifício para a sua vida? Mesmo que isso seja negar os seus direitos? Né? Mesmo que você esteja mal casado, mas que você vai lutar pelo seu cônjuge? Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Muitas vezes as pessoas acham que os mandamentos são aquele: não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho, honrará pai e mãe. Mas tem outros: perdoe aquele que te faz mal, ore pelo que te persegue. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Isso tudo é mandamento. Amai a sua esposa. Amai a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda força. São mandamentos de Deus. Quem tem fé, viver os mandamentos de Deus, é obra da fé. Vamos ver aqui. A árvore boa, isso está em Mateus no verso 7, 18 a 27. A árvore boa pode dar frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos frutos vocês o reconhecerão. Então a nossa vida vai expressar se nós somos homens, pessoas de fé ou não. Pessoas que vivem o evangelho ou não. É lógico que a gente erra, irmão. Nós somos pecadores. A Bíblia diz assim: o pecar, 7 vezes o homem cairá, mas em todas elas o Senhor a levantará. Então a gente pode cair, a gente cai sim. As tentações são muito difíceis para nós. Tem algumas tentações, cada um tem uma tentação específica, é muito difícil. Às vezes a gente tem que lutar, tá cheio do Espírito Santo, meditando na palavra, orando para não cair. Mas se cair, a gente levanta. Então, assim pelos frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aqui nós vemos uma pessoa que diz que tem fé. Ele diz Senhor, Senhor, tem fé. Ele crê que Deus existe e que Deus é Senhor, mas ele não faz a vontade do Pai.
Nós temos que deixar a nossa vontade e fazer a vontade do nosso Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afaste de mim vocês que praticam mal. Aqui tinha pessoa que tinha fé em Jesus. Eles profetizavam, expulsavam demônios, curavam enfermos, e Deus disse: afasta de mim, pois não te conheço. Por quê? Porque eles não viviam o Evangelho, sabe? Eles, às vezes, usavam o Evangelho como o lobo que come, o pastor que come as ovelhas gordas. Ele só quer o benefício para si mesmo. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Quem tem fé em Deus e vive a fé não cai. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, então está aqui. A prática é a praticar. A fé é a obra da fé. É como o insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Grande a sua ruína. Então é isso aí, irmãos. Paulo, quando ele falou que a fé, a nossa salvação vem pela fé, não pelas obras, para que nem se glorie, ele está querendo nos dizer o seguinte: nada eu posso fazer para ser salvo. Nada você pode fazer para ser salvo. Ninguém pode fazer nada para ser salvo. Mas Deus, gratuitamente, sem receber nada, Ele desceu do céu, se fez homem, nasceu aqui na terra através da Maria, da Virgem Maria. Veio a esse mundo, viveu como um homem nesse mundo, foi tentado em todas as coisas e não pecou, e no final ele ofereceu a sua vida limpa, santa, sem pecado, no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar, dando a nós o direito de sermos salvos. Depende de nós. Depende de eu crer nisso. E quando eu creio nisso, de todo o coração, eu vivo essa fé. Isso passa a ser a coisa mais importante para mim. Isso passa a ser o mais importante. Não existe nada mais importante do que a minha vida eterna com o Senhor. E como ela é a coisa mais importante, eu vivo nesse propósito. Então, a minha vida, ela testifica que eu creio em Deus, creio no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, creio que Ele diz que está preparando a morada para mim e eu vou viver eternamente com Ele. Eu creio, porque eu rejeito muitos direitos meus nesse mundo para poder ficar com Deus. Amém? Então não é diferente que o que Paulo disse para Tiago, não. Tiago complementa o que Paulo está dizendo. É a fé mesmo que nos salva. Mas não é só a fé da boca para fora. Não é só falar: eu creio em Deus. Eu sou dessa religião. Eu sou da religião do papai e da mamãe. Não. É você viver a religião, viver uma vida com Jesus. Agora, lembra lá no princípio que eu falei que haviam duas promessas? Então, a primeira promessa foi que de Abraão seria feito uma grande nação. E a outra promessa é que através dele todos os povos da terra seriam abençoados. Eu queria dar uma explicação sobre isso, porque isso não foi feito sem propósito, não. Porque pedir sacrifício de criança era uma coisa abominável a Deus. Deus tirou aqueles povos que moravam em Canaã, tirou eles daquela terra, porque isso era comum na religião deles, o sacrifício de criança. E era abominável. Deus falou com o povo de Israel: vocês nunca façam isso. Ele só faz esse pedido a Abraão.
Um dia eu estava falando de Jesus para uma pessoa e falou, mas se Deus me pedir um filho, eu não dou meu filho para ele. Eu falei, não vai pedir seu filho, não. Aliás, não falei com ele não, porque eu era muito jovem, sem conhecimento, eu não sabia e eu fiquei calado. Mas Deus não vai pedir isso para ninguém, porque pediu uma vez, porque tinha um propósito. Nunca mais ele vai pedir isso para ninguém. Ele preparou Abraão para esse dia, para o dia que Abraão fosse sacrificar o filho dele lá. Agora, qual que é esse propósito? Então nós vamos ver aqui. Qual que foi esse propósito? Ele diz assim, em Gênesis 22, 15 e 18, então assim que Deus impediu Abraão de sacrificar Isaque, Deus começa a falar com Abraão e diz assim, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, o anjo do Senhor é Jesus Cristo. Eu esqueci o nome que dá a essa aparição de Jesus como um anjo, né? Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, fala, Abraão, por que você fez isso? Não me ter negado seu filho, seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Aí ele confirma que vai fazer a bênção para Abraão. E a segunda bênção é a bênção para todos os povos. Ele diz assim, sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então, porque você me obedeceu, Abraão, a sua descendência conquistará a cidade dos que forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Sua descendência aqui é Jesus Cristo. Não é eu que estou inventando, não. Paulo fala em Gálatas, no capítulo 3, no verso 16, ele diz assim, assim também as promessas foram feitas a Abraão, as promessas que nós lemos ali, e ao seu descendente, né? A sua descendência. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando a muitos, mas a seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Então, sua descendência. Aqui nessa tradução da NVI, coloca sua descendência. Mas tem outras traduções que diz o seu descendente. Sabe? O seu descendente. Ou a sua semente. Então é mais específico que é Jesus. Sabe? Então é Jesus. Porque Abraão ofereceu a Deus o seu único filho, deu a Deus o direito de dar o seu único filho por nós. Abraão foi preparado por Deus para esse dia, para fazer essa oferta a Deus, oferecer a Deus o seu filho, e assim deu a Deus o direito de o seu filho a nós. Deus precisava de alguém, de dar satisfação a alguém, ao diabo ou a qualquer um de nós, para eu estar dizendo que deu o direito, que Abraão deu o direito? Não, eu acredito que não. Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Ninguém. Todos são criaturas de Deus, inclusive o diabo. Satanás, que ele era Lúcifer, ele era um anjo de luz, ele caiu. Sabe? Então Deus não tem que dar satisfação para ninguém, mas Deus mostra isso aí para nos ensinar. Nos ensinar. Nós temos que dar o exemplo de uma vida com Deus. Então, porque Abraão deu o seu filho a Deus, aí ele passa a ser chamado o pai da fé. Ele agora é o pai de todos aqueles que têm fé em Deus. Eu e você. Nosso pai é Abraão, sabe? Nosso pai da fé é Abraão. Então é isso. Porque Abraão deu o seu filho a Deus, deu a Deus o direito de dar o seu filho por nós. Alguém pode achar isso meio estranho, eu estar falando isso, deu a Deus o direito, né? Mas é o que eu estou sabendo expressar, é isso aí. Mas Deus
Deus quis que Abraão fizesse isso por causa dele oferecer o seu filho para nós. Agora eu queria dar o crédito a isso porque a primeira vez que eu ouvi essa mensagem, essa interpretação aqui, foi através de uma irmã. Hoje em dia ela não é muito conhecida não, mas ela foi uma missionária em Angola e depois ela veio para o Brasil. E, gente, eu perdi o nome dela aqui, eu queria dar a ela esse crédito. Foi Milhomes. Agora, Milhomes eu lembro do sobrenome dela, Milhomes, mas o nome dela eu não estou lembrando não, sabe? Inclusive, isso foi logo quando eu converti, o pessoal falava que era 1000 homens. Ela tem um conhecimento muito profundo, eu não sei como é que está a vida dela agora, mas foi uma mulher muito usada por Deus. Então ela que eu ouvi a primeira vez falando sobre essa interpretação de Deus ter pedido a Abraão que desse o filho a ele para que Deus tivesse o direito. Ela não usou esse termo não, esse termo sou eu que estou usando, de dar o seu filho por nós. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então é isso, irmãos. Vamos ter uma vida que condiz com a nossa fé. Sabe? Uma vida que a gente perdoa, uma vida que a gente ama, uma vida que a gente sofre, mas a gente não nega a nossa fé. Que Deus nos ajude. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, eu peço ao Senhor a tua bênção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Nos abençoa, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos uma vida de fé que te honra e te agrada, Pai. Te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém.